Boa tarde, meu querido Eduardo Wodzik. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no seu canal. Vamos Oh, conversar. agradeço aí, eu agradeço aí mais uma vez eu fazendo uma entrevista. A última foi pela faculdade aí, que a gente falou sobre o grupo Tapa, aqui também a gente vai falar, né? Mais uma vez, muito obrigado, Eduardo. Eduardo Wodzik, que é um grande ator, grande diretor, referência do nosso teatro brasileiro, galera. Esse cara tem história. Tava pesquisando, Eduardo. Eu falei, cara, não tem como uma live ele falar tudo, porque você tem a história, e graças a Deus, boas histórias aí. Então, Eduardo, vamos começar logo. Assim, eu queria saber como você iniciou sua carreira, Eduardo. Quantos anos você tinha? Conta pra gente como que foi essa trajetória. Vou tentar ser o Tá? mais sintético possível. Eu comecei a gostar do teatro na escola, né? Por isso que eu acho que hoje a escola é realmente o lugar mais importante para trazer direcionar os talentos e as extraordinariedades que surgem, né, nas diferenças, né, entre os alunos. Eu comecei lá, numa aula de português, sem nenhuma pretensão. Eu subi no palco para fazer a apresentação para a turma e achei que aquilo ali era E que idade você extraordinário. tinha? Eu sei lá, eu devia ter 15 anos, uma coisa assim, né? Aí e comecei então a me interessar na escola, fazer as aulas de teatro, os cursos de teatro, e eu fiz curso de teatro e aula de teatro em tudo que é lugar no Rio de Janeiro. Onde tinha um grupo de teatro, eu ia lá e gostava e ficava lá. Eu era daqueles que realmente gostavam mesmo de estar lá. Tem uma história curiosa. Você vai me perguntando, o HD vai descendo aqui o HD devagarzinho, né, vai pingando as informações para eu ir me lembrando dessas coisas. São histórias que eu não lembro, não falo nem converso sobre elas há muito tempo. Mas eu lembro, por exemplo, eu fiz um grupo de teatro, um pouco mais tarde, talvez, um grupo de teatro que tinha às 8h30 da manhã no DCE da UF. Eu ia de Caramba. barca e ia para lá e fazer aula de teatro, fazer grupo, não era nem aula de teatro, era um grupo de teatro, dirigido por um diretor. E eu lembro até hoje, no final, aquelas coisas de o grupo se reúne e o diretor foi falar de cada um. Aí o diretor falou de uns, você é um talento, muito talentoso, falou para o outro, não, você também é muito talentosa. Aí quando chegou a minha vez, ele falou assim: olha, Eduardo, realmente você não tem condições. Acho que você Ih, devia procurar uma outra coisa e tudo para fazer. Eu gosto de contar essa história porque o resultado final é que ninguém daquela turma ali virou ator, nem continuou fazendo teatro. E nem o cara que estava me dirigindo, né, que era o tal diretor naquele momento, continuou a fazer teatro, só eu. Então, isso me ensinou também, como professor, né, a tomar muito cuidado quando avalia alguém, quer dizer, né, o futuro de alguém, porque você pode errar drasticamente, né? Eu depois já fui fazer um espetáculo já profissional no Teatro Vanucci como ator, e aí ali eu conheci o Grupo Tapa, que estava também começando o seu primeiro espetáculo profissional, e ali nos apaixonamos, porque eu achei que tinha encontrado um espaço para ser tudo dentro do teatro, um espaço de grupo. Duas coisas que eu me lembrei agora. Um é que nesses grupos de teatro era uma época onde o bom ator era aquele que improvisava muito bem. É aquele ator que é bom de improviso, é rápido, tem sempre uma piada pronta, é muito espontâneo. E eu sempre fui muito tímido enquanto pessoa. A minha pessoa sempre foi muito tímida, muito sem graça, e eu ficava muito travado diante do improviso. E por isso tinha grande dificuldade, quer dizer, o meu ator tinha grande dificuldade. Quando eu encontrei o Grupo Tapa, eu descobri que existia um outro lugar no teatro possível, que era a personagem, que era um lugar onde você não precisava ser você. Ao contrário, você devia se esconder para ser uma outra pessoa.
e que era esse lugar do intérprete, esse lugar onde você pode estar atrás da personagem e, muito pelo contrário, esconder toda a sua timidez e ganhar uma liberdade sem fim, porque as personagens são realmente seres cênicos e, por isso, muito mais extraordinários do que nós. Né? Um Hamlet é muito mais legal, muito mais bacana, muito mais inteligente, muito mais sensível do que eu. Então, eu podia estar lá escondido e me obrigar a grandezas novas. Então, aquilo foi muito importante, porque o Grupo Tapa trabalhava nesse sentido, no sentido do texto, da palavra, da criação de personagens. E então, eu me senti muito em casa. Outra coisa também, na minha formação, que foi muito importante, foi porque uma vez eu fui ver um espetáculo no Teatro Copacabana. Eu e meu primo, Guilherme, nós sentamos e quando eu cheguei no teatro, nós fomos a primeira vez que a gente ia sozinho ao teatro. Eu lembro que quando a gente sentou no Teatro Copacabana, aquele teatro mesmo antigo, com palco, plateia, madeira, aquele silêncio e a plateia lotada, e a peça era O Dia que Raptaram o Papa, do João Bittencourt, com Eva Tudor. E eles falavam lá no palco ao vivo, e como eu sou da geração da televisão, aquela coisa ao vivo, era extraordinária, era muito encantadora de ver. Eles falavam lá no palco e o público ria, então eles continuavam falando e o público ria. Eu fiquei ali absolutamente encantado com o que eu estava vendo. Eu tenho a impressão, eu mesmo conto essa história, que os deuses do teatro me viram naquele momento e falaram assim: tá gostando? Então vou prender você aí pro resto da sua vida. E eu acho que foi isso que eles fizeram. Me prenderam, me encantaram aquela situação pro resto da minha vida. O Teatro Copacabana, eu costumo dividir os teatros em dois tipos de teatro. Tem os teatros que têm fantasma e os teatros que não têm fantasma. Nós do teatro, nós sabemos o que é isso. Quer dizer, você entra num teatro de shopping e você percebe que ali não tem fantasma. E tem teatros que tem fantasma. Você entra no palco e diz: nossa, quanta gente está aqui dividindo esse espaço cênico comigo. Né? E o Teatro Copacabana era daqueles teatros que tinha fantasma. Né? Muito bom. Diga. Eu queria que você falasse um pouco da sua entrada no Grupo Tapa, que você começou como ator, depois você foi produtor, coordenador e diretor. Como que isso tudo veio acontecendo? Logo que eu comecei, eu tinha que fazer uma escolha. Né? Foi uma escolha pela consistência. Né? Você, como ator, quando você é muito jovem, você vai ter que fazer essa escolha. Se você vai ter que fazer a escolha pelo caminho da arte ou pelo caminho do entretenimento puro ou do próprio comércio. Né? Usar o teatro para o simples entretenimento ou comércio, ou fazer o caminho do teatro para alcançar voos artísticos e transformar as pessoas. Então, eu, durante 10 anos, trabalhei ali dentro do grupo, quer dizer, como ator, como diretor, como coordenador, como produtor. Eu operei. A primeira coisa que eu fiz no Grupo Tapa foi operar som de uma peça. Isso você tinha que idade, mais ou menos, Eduardo? Eu acho que ali eu já tinha 18... Não, eu devia ter 18, 19 anos, mais ou menos isso. Mas eu quando entrei, a primeira coisa que eu fiz foi operar o som do espetáculo. E era incrível, porque essa situação de você entrar dentro do grupo através da cabine, a visão que se tem do teatro a partir da cabine é muito diferente, é muito importante para o ator. Né? O ator acha que o teatro é só entrar em cena e fazer. Né? O ator acha que o ator é o teatro. Né? E o teatro, na verdade, é o inteiro. Né? O teatro é o espaço cênico, desde a cabine até a coxia, né? Quando a gente fala assim, está acontecendo teatro na cabine, nos camarins, em cena, com o espectador, na plateia. Quando está acontecendo teatro, o pipoqueiro é o primeiro a saber. Você passa lá e diz assim, está acontecendo teatro. Ele falou: cara, está acontecendo teatro aí dentro. Ele sabe que se está lá dentro é uma pecinha ruim, é mais ou menos. Ele sente a energia lá fora quando o teatro está acontecendo. Então, o teatro, quando acontece, ele acontece inteiro.
Então, era muito legal. Eu chegava, eu era conhecido do grupo, assim, eu fazia uns efeitos votos, que na hora da cena aumentava dramaticamente o som, aí depois eu diminuía. Eu já queria, eu sempre achei que qualquer coisa que você faça, você deve deixar sua marca, e deve deixar sua identidade e criar o seu diferencial em qualquer lugar. Se você está operando a luz ou se você está pintando o cenário. Eu lembro dentro do Grupo Tapa, nós fomos dirigidos uma vez, nós chamamos o Peter Palitz, que é um diretor alemão que veio dirigir o Grupo Tapa num Brecht. E ele me ensinou duas coisas muito importantes. Ele era discípulo do Brecht, tinha dirigido a Liv Ullmann na Europa, era muito famoso e foi assistente de direção do Brecht muito tempo, direto, né? Então, um dia a gente chegou no teatro e ele estava lá no fundo do palco, estimulando o cara que estava pintando o cenário. Mas como que ele estava fazendo? O cara falava só alemão. Mas a presença dele como diretor ali do lado do cara, só isso já dava uma responsabilidade àquele sujeito que estava pintando, sabe? Que transformava aquele simples pintar do telão do cenário numa obra pessoal e emocional de quem estava ali fazendo. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi com ele, quer dizer, nunca mais eu esqueci, que a gente deve estar sempre uma bilheteira que assistiu o espetáculo vende o ingresso de uma maneira muito diferente da bilheteira que não assistiu o espetáculo. Então, em geral, a primeira coisa que eu faço é entrar em qualquer teatro é obrigar, no bom sentido, né, que os funcionários assistam o espetáculo para que eles pulsem junto com a gente durante toda aquela temporada. Mas a outra coisa que o Peter Palitz me ensinou é que é o negócio de você, no final do espetáculo, por que é que você sobe? O diretor sobe na estreia, no final de um espetáculo. E ele me disse, a gente sobe para assinar a encenação. O fato do diretor subir e agradecer, ele está assinando aquela encenação. E isso é muito importante, que o diretor assine a encenação. Quando ele não vai, ele abre mão da assinatura. É um quadro que sem dono, sem autor, né? E isso, para mim, eu também são coisas que a vida vai trazendo, eu fui aprendendo muito com eles. O Grupo Tapa ainda é, hoje, um dos grupos mais importantes do Brasil. Ele está em São Paulo, no momento nessa pandemia, passando enorme dificuldade e precisando, inclusive, da ajuda das pessoas. Existe até um site, SOS Grupo Tapa, que nesse momento... SOS Grupo Tapa, galera, se liguem. Onde eles estão vendendo ingressos antecipados para que o espaço deles não feche. E eles estão lá em São Paulo, quer dizer, eu fiquei 10 anos, depois o grupo foi para São Paulo. Eu não fui para São Paulo porque eu já começava a dirigir. Eu comecei a dirigir no grupo. Eu sempre achei que eu ia dirigir um dia. Mesmo lá dentro, eu, como ator, eu estava sempre fuçando, né? O Eduardo Tolentino, que era o diretor, sempre teve em mim um pentelho oficial, sabe? O famoso chato. E nós passávamos horas e horas e horas e horas debaixo da casa dele, no carro. Eu ia deixar ele em casa, conversando e discutindo, e depois a gente ia para a praia, a gente ficava horas e horas e horas discutindo um espetáculo, discutindo um ator, por que ele fez isso, eu ficava do lado, mas por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Era o dia, eu queria muito, eu acho que eu tenho uma tenacidade realmente extraordinária, né? Eu acho que hoje, principalmente, né, ser artista é ter essa tenacidade, a manutenção dessa tenacidade que a gente não sei nem de onde vem, entendeu? E como vem. Ela não tem cara, é simplesmente um desejo que não tem fim. Eu tenho uma curiosidade jovem. O teatro me mantém sempre jovem, porque eu estou sempre curioso. Eu quero saber como é que aquilo
Então, essa conversa que estava lá no iniciozinho do Grupo Tapa se mantém até hoje. Eu quero saber como é que bota essa peça em cena, como é que eu coloco o ator ali de maneira a emocionar o espectador, como que eu não deixo o espectador sentar, eu mantenho ele, porque você coloca o sujeito quando o sujeito entra no teatro, é o sujeito que entra. Então, o coletivo daqueles sujeitos na plateia chama-se público. Mas até aí não teve teatro. Só tem teatro quando esse público é elevado à categoria de espectador. O espectador, você eleva esse cara a categoria. Como é que você faz isso? Só o personagem consegue fazer isso. Que a minha pessoa não consegue, nem o meu ator. Só a personagem coloca ele nesse lugar. E o que vai acontecer? E agora? Como é que vai ser? Caramba! E mantém ele. Então, esse exercício de curiosidade de como que eu levanto, coloco um espetáculo na cena de maneira a manter aquele espectador ali durante 2 horas viajando ficcionalmente, é um exercício extraordinário que me mantém muito em estado de juventude. Eduardo é a nossa referência aí no teatro. E assim, você está falando de questão de direção, né? Eu estava pesquisando e vi que alguns relatos que você sempre cria um espetáculo diferente do outro. Como que se dá isso, Eduardo? E como foi sua primeira direção? Eu, olhando hoje a minha trajetória, tudo que eu fiz, é que eu percebi, depois de 40 anos e mais de 50 espetáculos feitos, eu percebi que o que eu estava buscando o tempo inteiro era o teatro da diversidade. Eu estava propondo, o meu manifesto o tempo inteiro era pela diversidade, ter uma trajetória onde eu pudesse montar autores mais diversos, das formas mais diversas, com elencos mais diversos e com conteúdos mais diversos, em situações mais diversas, e eu poderia, então, com isso, extrair da minha profissão aquilo que ela podia me dar de melhor. O Ésquilo dizia assim: vida longa e variada. E eu nunca mais esqueci, e o teatro me proporciona isso, porque uma hora eu estou em Tebas e em outra hora eu estou dentro da casa do Werneck, né? Numa hora eu estou fazendo uma missa, Na missa? numa outra hora eu estou dando uma aula, eu estou vestida de Hannah Arendt dando uma aula, uma hora eu estou em Troia. Então, isso são conteúdos. E eu sempre me incomodei muito com aqueles diretores da minha geração, tinham muitos, que achavam uma fórmula e iam repetindo elas. Eles achavam que o importante era achar uma fórmula cênica. E, a partir daí, eles iam repetindo. Então, todo espetáculo, independente se é Shakespeare ou se é Sófocles, era igualzinho. Era muito parecido. Lá vem o espetáculo do diretor, daquele diretor. E eles faziam com espetáculos lindos, maravilhosos, mas eles achavam uma fórmula, estavam sempre em busca de uma fórmula e da repetição. Isso, inclusive, facilitava muito a mídia, porque a mídia já sabia, vamos lá ver o espetáculo, aquele tipo de espetáculo que é o tipo de espetáculo que o diretor fazia. No meu caso, eu sempre achei isso um saco, eu sempre achei muito... Quando eu entrava na sala de ensaio para dirigir um Lorca e começava a dizer no primeiro dia as mesmas coisas que eu tinha dito quando tinha dirigido um Albi, eu imediatamente desconfiava, dizendo: não é possível, o conteúdo mudou, o autor mudou, a peça mudou, e eu estou dizendo as mesmas coisas, não é possível. E aí eu começava a entrar em tédio artístico e começava a me questionar e me desconfiar de mim mesmo, e entrava no vazio, no não sei, no silêncio, ficava um tempo nele, até que aos poucos começava então a aparecer as ideias que realmente estavam relacionadas àquele conteúdo, não que eu estava impondo, mas que elas brotavam daquele conteúdo que a gente estava chafurdando e tentando descobrir. Aí, por exemplo, eu fiz 2 tragédias, fiz um Sófocles e fiz um Eurípides. São tragédias gregas, de 2 autores. Elas são completamente diferentes no formato, na forma de comunicação, na interpretação, em tudo. E assim por diante. Todos os meus espetáculos são completamente diferentes uns dos outros. E eu tenho, depois de um tempo, eu entendi que eu estava buscando isso não foi
uma predisposição, mas eu entendi depois de anos que era isso que eu estava buscando. E sempre me diverti muito, porque então as pessoas dizem assim, porque você fez com aquela. Se você fez aquela peça com aquela atriz, a próxima peça vai ser com aquela atriz. Não. A não ser que a próxima peça tenha um papel para aquela atriz, que aquela atriz, inclusive, possa ser diferente e irreconhecível em relação à peça anterior. Tem espaço para ela. Se não, são outros atores. Existe uma equipe certa para a peça certa. Outro dia, uma das maiores agressões que eu tive, um produtor de teatro outro dia me perguntou assim, mas você escolhe o iluminador pelo que é mais barato? Eu disse, como? Você está me agredindo. Isso é uma agressão. Eu escolho o iluminador, que é o melhor iluminador para aquele conteúdo, para aquela peça. Eu já trabalhei com todos os iluminadores do Rio de Janeiro, praticamente todos. Né? E eu, dependendo do conteúdo, do que eu quero para aquele espetáculo, é que eu vou chamar um, vou chamar outro, mas jamais por causa do preço. E os produtores hoje reduzem a nossa inteligência artística, muitas vezes, a essa condição financeira medíocre, esse pensamento medíocre que é o financeiro. É uma inserção na arte muito perigosa que a gente estava vivendo pré-pandemia e espero que a gente reflita a ponto de, na pós-pandemia, já sair melhor disso. Tomara, né? Rezamos por isso. Rezamos por isso. Eduardo, enquanto diretor, o que você busca, o que você considera uma pessoa para ter uma boa direção? Eu acho que a coisa mais importante é ter o que dizer. Se você não tem o que dizer, não sai de casa. O teatro não merece que você saia da sua casa para começar a fazer alguma coisa que você não tenha. Se você não tem vontade de dizer aquilo, não vá. Não vá porque é emprego, não vá porque você não tem nada para fazer, não vá porque... Não, só sai de casa se você tiver alguma coisa para dizer. Só suba no palco se você tiver alguma coisa para dizer. Para fazer teatro, tem que valer a vida. Porque tudo no universo conspira contra o extraordinário. Então, para aguentar esse lugar do extraordinário, contra tudo e contra todos, você precisa ter muita necessidade de dizer aquilo. Isso pode ser dito como através do texto, pode estar no texto, pode estar na encenação, pode estar, você sair de casa e dizer, nossa, eu preciso fazer. Se eu não ver aquela minha... Eu tive se eu não ver aquela luz incidindo naquele objeto, às vezes é uma luz, às vezes é um som, mas você precisa dizer aquilo. Eu, durante muitos anos, me fez a clássica pergunta, qual é o sentido da vida? Aquela pergunta que é absolutamente impossível de se responder. Mas um dia, no meio de uma situação, eu inspirei, expirei e me veio a resposta. O sentido da vida, para mim, é compartilhar a dúvida. Então, quando eu saio de casa para começar a dirigir alguma coisa, eu vou compartilhar a dúvida com as pessoas. Não são certezas. Eu quero encenar a dúvida para que a gente possa, o espectador a cena e o espectador, trocar de tal maneira que o teatro acontece quando nós dizemos, meu Deus, ele também tem essa mesma questão. Nós todos temos a mesma questão. O teatro não é um lugar de certeza nem de mensagens. Por isso que, quando eu digo assim, ter algo a dizer, é algo a dizer no sentido de levantar questões, levantar dúvidas, e não de levar certezas. Né? A gente conhece um homem pelas perguntas que ele faz, não pelas respostas que ele dá. Olha! Show de bola! Eu acho também que um bom... nós, nessa situação, outro dia alguém falou assim,
para a gente suportar esse momento que nós estamos vivendo, né, é fundamental que a gente se relacione com as grandezas, que veja um grande filme, que veja uma grande peça, que assista uma live de alguém muito inteligente, que assista, ouça as grandes músicas. E eu acho também que para ser um diretor, você precisa ter contato com as grandezas, com as grandes atrizes, com os grandes cantores, as grandes músicas, os grandes autores, usufruir da nossa profissão, dos grandes pintores, usufruir da nossa profissão aquilo que ela pode nos dar de melhor. A gente muitas vezes acaba, eu brinco às vezes com um aluno, o aluno diz assim, tem aluno vai fazer aula de teatro onde mais perto de casa, onde é mais barato e onde é mais perto de casa. E aí, pronto, está feito um desserviço, porque ele vai ser desatualizado. Desatualizado é a palavra que talvez tenha a ver com esse ator desatualizado, né? Ele vai ser desatualizado, depois você vai ter que recolocar as peças todas dele no lugar certo, mas por falta de referência, por falta de busca de grandeza. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando o top, porque já é muito difícil. Não sei se você entende, já é muito difícil colocar um espetáculo em cena. Então não adianta você fazer esse espetáculo com um refletor ruim, ou com um ator mais ou menos, ou com um ator mais ou menos bom, mas encaixado num personagem mais ou menos, ou aquele ator que só pode ensaiar terça e quinta, porque segunda, quarta e sexta ele tem análise. Então, você tem que ter um grupo de pessoas dando o melhor que você pode fazer naquele momento, o máximo e o melhor. Mesmo assim, as possibilidades de você errar, da maionese desandar, são inteiras, são 100%. Mas, pelo menos, você deu tudo que podia, fez o máximo de você. Eu acho que eu sempre trabalhei, desde aqui nesse momento que eu estou trabalhando com você, o tempo em qualquer situação cênica a que eu sou chamado, de uma palestra a uma live ou uma conversa, ou quando eu estou em estado profissional, um espetáculo, eu estou sempre 100%. Todo ensaio meu, eu estou 100% ali. Aí eu só descubro que aquilo não é porque eu dei 100% e aí errei, vou para fazer outra coisa. Senão eu fico sempre no meio do caminho. O meio do caminho desculpa a mediocridade. Eu não fiz bem assim, não deu certo porque eu não fiz bem, não era bem isso que eu queria, então fica no meio do caminho. Eu acho que a gente deve estar sempre inteiro, né, em tudo que faz. Belíssimas palavras, Eduardo. É por isso que eu admiro como pessoa e como profissional. É isso aí, Eduardo. Ai, meu Deus, você é o cara. Poxa. E assim, Eduardo, outra perguntinha aqui para a gente finalizar a questão do Grupo Tapa. O que o Grupo Tapa foi para você na sua vida profissional? O Grupo Tapa tinha uma característica, além de uma reunião de talentos que estão aí até hoje, quer dizer, eram pessoas muito, 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 muito talentosas, né? Todos os atores, o Eduardo Tolentino, o diretor, todas as atrizes, eram uma gente muito talentosa, mas tinham duas características muito, muito importantes para mim. A primeira é que todo mundo era muito diferente. Ninguém era tão... folga uma ou duas pessoas que eram amigas. A maior parte das pessoas, quando acabava o espetáculo, cada um ia para sua casa. Não eram pessoas amigas, no sentido de tinham afinidades. Ao contrário, elas não tinham afinidades. Mas quando elas se encontravam no palco, tinham uma afinidade incrível. As afinidades eram cênicas.
A gente dava muito valor às amizades cênicas. Quando eu fazia uma coisa, o outro ator já sabia que eu ia fazer. É como o Zico, né? Quando batia, quando ele segurava a bola no meio de campo, ele sem olhar ele já jogava, já lançava o ponta direita. Ele já sabia que o ponta direito estava avançando. Ele não parava, olhava, perdia tempo para olhar. Não, a gente tinha uma afinidade, uma bola rolando entre a gente, muito bacana, né? Isso é uma característica que eu aprendi. Que o importante, mais importante de tudo, para o teatro, é essa afinidade cênica. Mais que, às vezes, você chama a sua melhor amiga para trabalhar com você e não tem afinidade cênica. E você fica forçando, puxa, mas ela é minha melhor amiga. Às vezes, você chama a sua inimiga para trabalhar com você e é uma afinidade, é sua melhor companheira na cena. Essa química não tem explicação. Ela é mágica. E é com essas... Uma vez a Fernanda me disse assim, a Fernanda Montenegro me encontrou e disse assim, Eduardo, nós somos alquimistas. Eu falei, Fernanda? Ela falou, nós somos alquimistas. No fundo, não importa nada disso. Importa que a gente gosta de ficar ali no teatro, colocando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e aí vamos misturando uma coisa com a outra, e vamos descobrindo e fazendo pesquisa, investigando e pesquisando, e aquilo, a gente gosta de estar ali naquele lugar, de calça preta, todo de preto, né, de roupa de ensaio, ensaio tem a ver também com alquimista, né, ensaio, né, a palavra ensaio, né? Nós somos o tubo de ensaio. Nós somos o próprio tubo de ensaio. Então a gente fica. E realmente, ela disse assim: tudo mais é mídia, é vaidade, é besteira, mas no fundo nós gostamos de estar ali, nós somos alquimistas. Eu falei: nós somos mesmo. E a segunda coisa que o Grupo Tapa me ensinou, e que foi muito forte, é que no Grupo Tapa você era sempre ruim. Você nunca era bom. Você era ruim e tinha que provar que era bom. Isso, para quem está jovem e começando, exige que você esteja sempre se achando uma merda, mas buscando acertar e melhorar e evoluir, e evoluir, e evoluir, e evoluir. Eu passei uma vida assim, com essa eu não sou bom e preciso melhorar. E eu, até como já passei desse negócio, quer dizer, eu um dia mesmo já te disse, não, Eduardo, você já calma aí, você já entrou, já passou da faculdade, não precisa ficar ainda melhorando. Não, calma, essa angústia de que eu não sou bom, não, você já é bom, agora vamos melhorar mais ainda, mas eu já sou bom, vamos melhorar ainda mais. Mas o Grupo Tapa, naquele momento, você está com 18, 19, 20, 21, 22, onde você está se achando, como hoje, o cara faz uma aula de teatro, 50 minutos, sai de lá, você pergunta, o que você é? Ator. Como assim, você é ator? O cara já acha, sabe, é ator. O que você faz na vida? Eu sou ator. Mas o que você faz? Não, eu faço aula de teatro. Aonde? Em tal lugar. Quanto tempo? Uma vez por semana. Caraca! Então... E é o que tem mais, né, Eduardo? É o que tem mais. Mas e hoje, naquele momento, por causa disso, a gente fazia aula de voz, fazia aula de corpo, fazia aula de dança, Eu lembro que a gente fez uma turma de balé clássico na Angel Viana, a gente criou uma turma só para o Grupo Tapa, era um bando de marmanjo fazendo balé clássico. Eu vinha do esporte, a minha perna é igual do Garrincha. Imagina tentando fazer andeó. Eu tinha que fazer um esforço sobre-humano para reorganizar o meu corpo, para que ele pudesse ter essa teatralidade. Então a gente achava importante. A gente fazia aula de voz, de canto lírico, fazia aula com o Eduardo Tolentino de teatro brasileiro. A gente lia as peças do Machado de Assis, o Teatro a Vapor do Arthur Azevedo, a gente leu inteiro e fazia numa salinha pequenininha. A gente se encontrava todas as tardes e ficava fazendo os textos. E aí ele metia o pau na gente, a gente no dia seguinte fazia de novo. E a gente tinha um desejo danado
de fazer as coisas e uma certeza. Eu, há um tempo atrás, encontrei Denise Weinberg, que é uma atriz extraordinária, que também participou dessa época comigo, e eu vi aí fui ver o espetáculo dela, era ela e mais uns 5 atores. Os 5 atores eram subnaturalistas. Faziam tudo nesse tom, falavam aqui nesse tom, conversavam nesse tom. A peça, eles faziam tudo nesse tom. Eles achavam que teatro era isso, teatro de sala, o que acontecia. Então, é nesse lugar. Então, eu nem tinha até dificuldade de ouvir. Os 20 minutos que ela entrava em cena, ela falava e parecia que as luzes do teatro estavam acesas. A forma dela entrar, o texto, a forma dela dizer, a voz dela, a presença dela era cênica, combinava com aquele lugar, o teatro. Então era uma luz entrando. E aí me deu uma alegria de ver, porque aí quando é uma atriz dentro na cena, exercendo exercendo a sua profissão, dá uma alegria na gente. E aí, eu no final falei, mas Denise, pô, achei tão impressionante. Ela falou para mim assim, mas eu estudei, né, Eduardo? Eu falei, eu estudei, né? Eu falei, eu também estudei, né? Ela falou, você estudou. A gente estudou, né? Aí a gente ficou uma hora dizendo assim, eu estudei, né, Denise? Eu estudei, né, Eduardo? A gente estudou para isso. O teatro tem uma coisa que tem um talento, mas tem um estudo. É um lugar... Agora, para você estudar diariamente, tem que ser um lugar onde você goste daquele estudo. Eu faço aula de voz até hoje. Eu faço aula de canto até hoje. Eu faço aula de corpo até hoje. Não é que eu alcancei um lugar. Para cada personagem eu desfaço tudo que eu tenho e vou. E mesmo às vezes quando eu vou dirigir, eu começo a exercitar coisas que eu nem... Eu quando fui fazer a missa para Clarice, logo no início, eu achava que eu tinha que jogar tênis. Porque era o meu primeiro monólogo e o tênis obriga você a se responsabilizar por tudo que você faz. Não tem, você joga sozinho. Se você errar, a culpa é sua. Se você acertar, responsabilidade sua. Se você errar 2 vezes, às vezes você está feliz e erra tudo. Às vezes você está jogando bem e acerta. Então, essas intempéries, essas seguranças, eu achava que o tênis podia me dar, além da coisa corporal, podia me dar trazer essa responsabilidade. Que o monólogo, você não tem com quem dividir. Você você com você mesmo. Então, cada dia você você precisa trabalhar esse lugar, essa sua mente cênica nesse lugar. Então, cada vez eu vou inventando coisas, né, para fazer agora. Eu estava ensaiando a Hannah Arendt, e eu entrei na aula de balé clássico. As mulheres viram lá, o que esse cara está fazendo aqui, fazendo uma balé clássico? Entrei porque eu achava que a Hannah Arendt tinha uma coisa, sabe, clássica de professora, sabe? Eu achava que ela era um pouco... E é o caminho que eu estava fazendo. Então, até hoje eu estou trabalhando. E eu gosto, eu não estou trabalhando porque é um sacrifício. O meu ofício não me sacrifica. O meu ofício só me dá prazer. O Milor dizia assim, o que é que eu posso fazer se o meu trabalho é meu lazer? E antes eu vou voltar lá só um segundinho, porque um dia, eu mesmo disse dentro do Grupo Tapa, assim, a próxima peça eu vou dirigir. Eu que disse. Ninguém disse para mim. Ninguém virou para mim e disse assim, agora você vai dirigir essa peça. Não, eu banquei e foi uma cartada muito violenta para mim. Porque eu disse, essa daqui, era o Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, e eu disse, eu vou dirigir essa peça. Aí chamei alguns atores do grupo, Susana Kruger, Brian Penido, e Guilherme Santana, e aí a gente começou, Flávio Antônio, e a gente começou então a organizar, Luiz Antônio Pilar, e a gente começou então a montar o Lima Barreto, esse espetáculo do Lima Barreto. E aí... mas fui eu, o que eu estou dizendo é que fui eu que fui atrás, fui eu que fiz a decisão e tive que bancar
que eu tinha condições de fazer e que eu poderia, e realmente graças aos deuses do teatro, eu tinha razão. Eu sou um diretor de teatro. Logo depois, eu fiz o Javanês, era uma encenação absolutamente extraordinária, completamente diferente, inclusive de tudo que o Grupo Tapa andava fazendo, já era um passo diferente, de um diretor diferente dentro do próprio grupo. Depois eu fiz a Geração Trianon, o início, a criação o primeiro espetáculo, a criação do primeiro espetáculo, e também era um espetáculo, ganhou todos os prêmios, mudou a história da comédia do teatro brasileiro, quer dizer, né, a história, né, colocou a Geração Trianon dentro das universidades, devolveu a Geração Trianon para dentro das universidades. Foi um espetáculo muito importante, né, que a gente construiu. Mas eu fiz isso porque eu estava bancando. Ninguém me disse, me deu nada. No Grupo Tapa, ele me disse que a gente tem que ir atrás. E se você bancar, você tem que se responsabilizar por aquilo e ninguém vai fazer por você. É como o Luiz Melo dizia, eu dirigia um espetáculo com o Luiz Melo, muitos anos depois, chamado A Sonata Kreutzer, do Tolstói. E eu lembro que lá no meio dos ensaios, nós estávamos ensaiando 5 horas por dia. Um dia ele parou, era um monólogo, e um dia ele parou e disse assim: Eduardo, não estou mais aguentando. Não estou mais aguentando, eu estou muito cansado. É muito esforço, muita coisa emocional, não estou mais aguentando. Eu não estou aguentando de tanto. Não estou aguentando, muita coisa, muita comoção, muita emoção. Eu não estou aguentando. Aí eu deixei dar um silêncio e falei, mas então, Luiz, qual é a solução? E ele falou para mim, vamos ensaiar mais. Então, se estávamos ensaiando 5 horas e ele estava ficando cansado, precisávamos ensaiar 7 para ele não ficar cansado. Quando ele me disse isso, eu falei, essa peça vai dar certo. Estamos caminhando juntos. Ele dizia assim, quem vai fazer a peça sou eu mesmo. Ele me dizia, quem vai entrar em cena sou eu. Quem vai pagar o mico ou não, quem vai ficar ali sem saber se aquela frase é isso ou aquilo, sou eu. Então ele dizia assim, a responsabilidade é minha. Eu prefiro me ferrar aqui nos ensaios, me estuporar aqui nos ensaios, para que na hora que eu chegue lá, eu chegue livre, podendo estar ficcionando junto com a plateia. Né? Então, isso, muitos anos depois, juntava um pouco com essa ideia que eu já vinha trazendo, quer dizer, dessa responsabilidade, de você assumir a sua própria responsabilidade. E aí, a partir daí, o Grupo Tapa da Geração Trianon, eles foram para São Paulo, eu já estava dirigindo, e aí eu continuei fazendo minhas coisas no Rio. E, assim, vamos agora aqui, que tem muita coisa que eu tirei de você aqui. Vou um pouco mais para frente, você começou a escrever em 2001 um musical Aracide Almeida No país de Araca. De Araca, isso. E depois, em 2002, um ensaio aberto. Como que foi assim que veio essa... agora eu vou começar a escrever para o teatro. Como que surgiu essa ideia? Eu sempre... eu gosto de... Eu sempre gostei, como eu te falei antes, quer dizer, de todos os elementos do teatro. Olhar o teatro sobre ponto de vista, o teatro dá essa possibilidade. Você pode olhar. Uma vez o Domingos de Oliveira me chamou para iluminar um espetáculo dele. E eu fui lá fazer a luz. Foi divertidíssimo olhar o espetáculo do outro sob o ponto de vista do iluminador. Isso depois me engrandeceu muito quando eu chamava o iluminador para trabalhar no meu espetáculo, eu sabia eu conhecia o teatro a partir desse olhar do iluminador. Então, esse olhar do dramaturgo, esse olhar do diretor, esse olhar do ator, esse olhar do contra-regra, esse olhar da camareira, esse olhar do bilheteiro. Cada vez que você senta, o teatro pode te dar a possibilidade do cenógrafo, do figurinista, do assessor de imprensa, você pode olhar o teatro sob ponto de vista novos. Isso renova o seu artista, deixa ele mais completo, sempre. E você pode descobrir talentos e vocações
novas, né, e fios que você vai juntando para depois. Então, eu sempre gostei disso. Então, começar a escrever era natural. Eu já estava fazendo tantas adaptações, porque eu sempre acreditei que um texto, o mesmo clássico, ele deve passar pela mão do diretor, né? Então, Troia era uma adaptação, é uma edição de Eurípides. O Lorca também era um trabalho a partir da Ierma. Era o texto respeitando o máximo possível, né, do autor, né, mas ele tem que passar pelo que eu quero dizer, o que aquilo pode me ajudar a dizer coisas para o espectador contemporâneo, senão fica aquela peça museu. E todos os grandes filósofos e caras com quem eu conversei sobre isso lá atrás sempre me diziam: mexe mesmo. Então eu sempre fui já coautor, colaborador desses grandes gênios, patrimônios da humanidade. Eu dialoguei com essa gente durante meses e meses e meses e meses e meses. Isso foi um dos maiores prazeres que eu tive até hoje. Eu dialoguei anos com Sófocles, dialoguei anos com Eurípides, dialoguei gente do teatro. O Sófocles, gente, me ganhou em todas as discussões que eu tive. Todas as discussões que nós tivemos, ele ganhava, porque ele, no final ele dizia assim: meu, Eduardo, eu que inventei o teatro. Aí dizer, pô, ferrou. Tá bom, eu vou ter que descobrir, então, eu vou ter que me descobrir, ser mais inteligente para entender o que você quer dizer, que queria dizer ou quer dizer, para eu abrir o espaço da cena para que você possa falar. E esse diálogo com essa gente toda me trouxe muitas grandezas, né? Me deixou sempre em estado de muita felicidade, muita alegria. Cada vez que eu ouço uma inteligência dessa, sabe, que eu ouço uma frase do Lorca, uma jogada, na hora que o Sófocles cria no Édipo a entrada do mensageiro, onde ele faz, pela primeira vez na história do teatro, o trio, os três personagens em cena, na hora que ela acontece mesmo, na cena, quando é criado na história da humanidade, a tal chamada trama. Rapaz, na hora que aquilo acontece, você está lá ensaiando, entra o mensageiro, você vê aquilo acontecer, cara, é um orgasmo cênico, sei lá, antológico, não é mais longe ainda, que veio vindo de 2.500 anos antes de Cristo, aquele... É um negócio de, cara, é muita felicidade você assistir aquilo que o cara bolou há 2.500 anos atrás, se materializando, e que mudou a história toda da humanidade, se materializar ali na sua frente, você vê aquilo acontecendo. O Édipo está lá, e aí entra o Édipo, o Corifeu, e entra o mensageiro, e aí você é obrigado a ter. É a primeira vez na história da humanidade que tem 3 personagens em cena. Porra. E aí permite que a trama, tudo que veio depois, em termos de dramaturgia, era permitido, porque a partir daí você tem o terceiro elemento. Não é só aqueles 2 elementos dialogando, né, e falando para frente. Eles podem contracenar. Enfim, tantas coisas lindas que o teatro oferece, né? Uma vida enorme que ele tem. E falando nisso, né? E você também, Eduardo, pesquisando aqui, você ganhou grandes prêmios aí, Man Baby, o Molière, tem um monte aqui, Eletrobras, enfim, você, assim, coroa a sua trajetória, que é belíssima no teatro, através dessa tua pesquisa, desse teu empenho, desse engajamento, dessa satisfação que te dá também em fazer teatro. E, assim, jogando agora, vamos antecipar mais, porque a sua vida aqui são várias lives, não dá. Então, assim, eu já vou jogar agora para frente, porque, assim, eu tive o prazer de assistir Missa para Clarice no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande.
Eu sou daqui e pulei bastante, Eduardo, porque tive que pular, porque por causa do tempo. E eu quero focar muito nesse espetáculo que eu assisti, né? Então, assim, eu vi uma entrevista sua no qual você falou que achou a Clarice, achava chata, dramática, sofrida. De repente, você vem com esse espetáculo belíssimo, que já rodou o Brasil todo, que já foi sucesso aí de crítica, maravilhoso. O que te fez mudar a vir botar esse espetáculo em cena? A primeira coisa para te dizer é que quando você diz para mim que assistiu o espetáculo no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, eu preciso dizer uma coisa que outro dia... não vou dizer isso não, mas o que eu quero dizer assim, eu talvez tenha sido o diretor, eu moro em Ipanema, eu moro em Ipanema há muitos anos, eu sou um sujeito tipicamente um cidadão Zona Sul, né? Eu faço tudo de bicicleta, fazia, né? Mas o meu artista sempre nunca teve, o meu artista não tem fronteira nem limite. Para mim, fazer um espetáculo no Teatro Arthur Azevedo e fazer um espetáculo no Teatro dos Quatro, ou fazer um espetáculo em Brumadinho, ou fazer um espetáculo no Teatro Maison, ou fazer um espetáculo... Para mim, não importa. Onde tiver palco e plateia, eu estarei lá inteiro. Não faz a menor diferença. Eu sou o cara que mais fez peça no Teatro Arthur Azevedo. Mais fez. Eduardo, E sabe onde é que eu aprendi isso? Quando a gente fez apenas um conto de fadas, a primeira peça do Grupo Tapa, em 1979, a gente saía daqui de Ipanema, pegava um ônibus, ia até a Central e pegava o trem todo sábado e domingo para fazer o infantil, e o grupo todo de trem, fazer o infantil em Campo Grande, e voltava de trem. Durante meses a gente fazia isso, porque para a gente não fazia a menor diferença. Eu adoro o Teatro Arthur Azevedo, eu Eduardo, adoro... segura aí rapidinho. Ó, a gente deve cair, mas eu vou voltar, porque eu tenho que voltar contigo, velho. Vai cair em segundos aí. Eu tenho que voltar, porque essa sua fala aí é de extrema importância para a gente aqui e para todo mundo que está assistindo. É isso aí, Eduardo. Desculpa aí fazer parte 2, porque essa sua fala é de muita importância. Eu acho que todo artista tinha que ouvir isso. Aliás, até ouve, né? Só não querem fazer, né? Então, assim, dando continuidade, né? Essa questão que eu estava falando do Teatro Arthur Azevedo aqui na Zona Oeste, em Campo Grande. Eu acho que todos os lugares... você imagina hoje, nesse momento de pandemia, não é que o teatro parou, né? Todos os teatros do mundo, do planeta, pararam. Todas as pessoas, todos os atores do planeta estão em casa. Você imagina o que se nós somos quando eu vou a qualquer lugar que eu vou no mundo, a primeira coisa que eu procuro não é uma igreja, não é um shopping. A primeira coisa que eu procuro é um teatro. Eu sou dessa família do teatro. Eu, quando entro num teatro na Noruega, na Alemanha, eu digo, nossa, cheguei em casa. Eu acho que eu cheguei em casa. O Arthur Azevedo é a minha casa. É tanto a minha casa, quanto o Teatro dos Quatro, quanto o Teatro Leblon, quanto o Teatro Armando Gonzaga. Para mim, não faz. Para a gente, artista, não faz a menor diferença. O importante é que ele exista e que ele dê para a gente condições de cada vez mais fazer a nossa arte e levar o público lá. Não faz a menor diferença de onde ele é. Eu vi o maior teatro do mundo acontece na Cartucherie, lá em Paris, né, o Teatro da Riane Muschini. Você pega um trem
fica 40 minutos no trem, salta, pega um ônibus, fica 20 minutos no ônibus até entrar num bosque e encontrar o teatro. Quando você chega lá, está lotado. Você diz, meu Deus do céu, ninguém vai chegar nesse fim do mundo. E aí você senta na plateia, entra 1, 10, 15, 20, 50, daqui a pouco tem 500 mil pessoas do mundo inteiro que foram naquele lugar para assistir o espetáculo. Não importa onde ele é, o importa é a qualidade do que ele apresenta. É ele trazer bem, você saber que ali naquele lugar está acontecendo uma coisa que não acontece em lugar mais nenhum no mundo. Então, você. Aí a questão, falando de. Isso serve, e isso que eu estou dizendo aqui, serve para qualquer lugar. Então, para a gente chamar público tem que ser comédia. Para a gente chamar público tem que ser drama. Para a gente chamar público tem que ser não sei o quê. A gente só tem que ser show. Como se o gênero fosse o responsável por atrair o público. E o que atrai o público é a qualidade, não importa o gênero. Em qualquer lugar do mundo. Se você tem um show ruim, não vai ninguém. Agora, se você só coloca show ruim, o cara começa a acostumar com a coisa ruim. Mas quem vai dizer se o show é ruim ou se é bom? Tem gente que acha bom, tem gente que acha... Não, a gente sabe. O mínimo de bom senso, a gente sabe. A gente sabe a diferença entre o que o Ariano Suassuna dizia. A gente sabe a diferença entre a banda Calypso e Moza. A gente sabe a diferença entre Tom Jobim e Anitta. A gente pode até se divertir com os dois, aprender a hora de cada coisa, mas a gente sabe a diferença. Num certo patamar, a gente sabe. Então, a programação desses lugares, a intenção daquele lugar ser um lugar de arte, de promover encontro entre artistas, o debate, a discussão, achar que a briga é útil. A gente do Grupo Tapa, a gente ocupava o Teatro Ipanema, a gente uma vez, quando acabou o espetáculo, uma professora foi lá foi encontrar com a gente para jantar. Aí a gente falou, peraí, que a gente vai fazer uma reuniãozinha de elenco. No final da reunião do elenco, um estava matando o outro. Um estava gritando com o outro, batendo, você quer, porque você é. Aí a porradaria comendo, e aquela professora ali no canto olhando. No final, a gente olhou para ela e falou assim: então, vamos jantar? Ela falou assim: como? Vocês nunca mais vão se ver, né? Ela falou: não, a gente é amigo, a gente vai jantar, está saindo para jantar, vem com a gente. Ela falou: nossa. É como jogar futebol, você sai na porrada, briga, não sei o quê, depois sai todo mundo para beber, feliz da vida. O teatro tem isso, a arte tem isso, a gente discute, briga, mas isso virou uma injeção. Eu não posso falar mal do outro, eu não posso discutir, eu não posso ir lá ver não sei o quê. Então, ao contrário, os teatros todos têm que ser espaço efervescente de ideias, de brigas, de discussões, fla-flu. Eu gostei desse espetáculo, não gostei do outro. Tudo a favor da qualidade do que. E isso não importa onde ele é. Isso que eu aprendi isso. Eu sou muito grato, inclusive, com tudo que eu aprendi, porque esse espetáculo, por exemplo, esse foi o primeiro espetáculo que eu fiz da Missa para Clarice, esse que você viu. Sim, primeiro sim. espetáculo. Foi na estreia. E eu já fiz 400 espetáculos. Eu já rodei o Brasil, já alcancei mais de 70 mil pessoas com a missa. A gente saiu de cartaz agora do Teatro Maison, lotando todos os dias. Eu fiz o espetáculo em Brumadinho, fiz para as famílias, na igreja de Brumadinho, para as famílias das vítimas. Eu fiz dentro da sinagoga do Bonder, aqui do Leblon. Eu fiz o espetáculo, esse espetáculo teve grande. E ali era o iniciozinho. O espetáculo que você viu não é nada parecido com o espetáculo que estava no Maison agora. Pelas fotos deu para ver. Ele era o embrião. Você fez uma... Mas eu só cheguei a esse espetáculo que está no Maison porque eu fiz lá. E porque eu fui fazendo. Eu estou dizendo isso porque eu sou um artista, e o artista... eu passei 10 anos da minha vida dentro do Grupo Tapa para dizer eu sou um ator. Depois eu passei mais 10 anos de profissão para dizer eu sou um diretor.
E aí eu passei mais 20 anos para dizer eu sou um artista. Então hoje eu sei que eu sou um artista. Eu não sou artista e aí fui batalhar para ser. Não, eu trabalhei e aí virei a coisa. Eu trabalhei e virei a coisa. Eu me trabalhei para dizer agora eu sou um artista. E por isso eu estou sempre em gerúndio. O meu trabalho está sempre em gerúndio. Você não pode ver um espetáculo igual ao outro e 2 meses depois, provavelmente, eu já tive novas ideias que vão evoluindo e tudo mais. Até aqui, uma hora você vai dizer para mim assim, Eduardo, vamos acabar. E eu não vou terminar. Vou dizer assim, gente, muito obrigado. Eu estou indo. Eu estou indo. Então, uma hora você vai dizer assim, tá bom, Eduardo. Aí a gente fechou naquele lugar. Naquele lugar que a gente fechou, eu vou seguir. E quem quiser vai me seguir na próxima live, no próximo curso, na próxima oficina, no próximo espetáculo, não sei o quê. Vai me seguindo. Porque a minha profissão é em gerúndio. Eu não sou nada. Eu estou sendo. E assim, Eduardo, a sua fala aí foi muito importante nessa questão que antes tiver palco eu estou indo. Porque assim, eu estive na gestão do Teatro Arthur Azevedo, foi em final de 98 para fiquei até 2000, eu fiquei 1 ano e 2 meses mais ou menos na gestão lá. E eu tentei, com as produções, trazer espetáculos para lá. Espetáculos diferentes e tal. E a dificuldade que eu tinha era muita, porque eles perguntavam, primeira coisa, quantos cabem aí no teatro? Aí eu falava, 240, 250. Ai, mas é muito pequeno. Ai, então botava cheio de... E eu ficava assim, eu falei, gente, eu ficava abismado com essa fala sempre da produção e tal, porque assim, eu sei que a gente precisa sobreviver do dinheiro e tal, mas assim, eles colocavam isso logo em primeiro patamar, né? Não, tem que ser só acima de 500, acima de 400 e tal. Eu ficava assim, nossa, então como a gente vai fazer? Então, assim, essa sua fala foi muito importante, de que onde tiver palco, teatro, você está indo. E, graças a Deus, você está sempre aqui em Campo Grande. Já vi você também vindo dar o workshop aqui para os grupos aqui do Essência do Palco. E, assim, Eduardo, a gente fica muito feliz de ter uma pessoa como você, que é um artista completo, que se entrega, que você fala aí que até hoje faz dança, canto, balé e tal. Poxa, isso é muito importante. As pessoas se espelharem em pessoas como você, que é um grande artista completo. E assim, outra frase também que eu vi sua, que eu achei bem interessante, é que você falou, o lugar da arte é no Ministério da Saúde. Por quê? Sabe Coloca que aí pra gente. na Grécia, o teatro a Grécia era dividida por região, por departamentos. Então, o teatro ficava no departamento de saúde, na ala da saúde. O teatro, a arte, cura. A arte salva. É o Mas que está acontecendo no momento. eu falo isso há 40 anos, eu trabalho e falo isso na minha casa há 40 anos que eu falo na minha casa, criei os meus filhos com essa ideia, né? E também fiz disso uma certeza em tudo que eu fiz. Essa pandemia veio justamente para afirmar isso. Mas você imagina se hoje, nesses quase 5 meses que nós estamos confinados, se a gente acordasse todo dia de manhã e não tivesse música, não tivesse livro, não tivesse uma live, não tivesse teatro, não tivesse literatura, não tivesse televisão, não tivesse rádio, e a gente tivesse que só se relacionar com o concreto e com a realidade crua e objetiva. O que está salvando a humanidade neste momento são os médicos do lado de fora e os artistas do lado de dentro.
do lado de fora, os médicos, enfermeiros, e do lado de dentro, de casa, as pessoas estão sendo salvas por nós. Nós é que estamos salvando a alma das pessoas, fazendo companhia a elas, mantendo elas na mínima... porque nós estamos vivendo uma tragédia com T minúsculo. É vida ou morte. É biológico. É biológico. E o que sempre salvou a gente disso é o si, o condicional, a nossa capacidade de consciência, de ficcionar, de criar hipóteses, de criar contos de fada, de transformar uma dor numa história para contar. Essa nossa capacidade é que salva a gente de ouvir história e viajar. Então, durante 1h30, eu viajo na ficção com esses artistas, ouço uma música. Você imagina? Então, é mais do que Ministério da Arte. Nós precisamos ser parte do Ministério da Saúde. Eu assisti isso durante muitas vezes. Eu salvei a vida de muitos alunos. Muitos alunos. Eu só na Laura Alvim, eu dei aula durante 10 anos, na Casa de Cultura Laura Alvim. Toda uma geração de atores e não atores passaram por lá, pela minha mão no bom sentido, né? Pelo meu conhecimento. E muita gente eu vi entrar lá doente e sair curado. Eu vi muita gente sair da missa para Clarice, entrar na missa doente e sair com a alma e sair melhor, sair curado. Não só, às vezes, não cura só questões da existência, metafísicas, não. Cura objetivamente, porque tem coisas que a gente somatiza. 99% da nossa doença são somatizações da nossa mente, né? E eu acho que a gente, então, eu acho que se no Brasil você tivesse uma dor de cabeça e, em vez de ir para a farmácia comprar Novalgina, aspirina ou Tilenol, fosse para o quarto, se fechasse e ouvisse a Nona de Beethoven, eu tenho certeza absoluta que a sua dor de cabeça vai passar. Porque a Nona de Beethoven pode fazer a sua dor de cabeça passar. Muito mais mesmo. E você viajar por aquelas notas, por aqueles caminhos que ele vai fazendo, ou Mozart, ou o que você escolher, né? Isso, a gente, em vez de ter uma farmácia a cada esquina, a gente teria um centro cultural em cada esquina. Você transforma o mundo. E isso, se já estivéssemos fazendo isso, não é de hoje, há muitos anos, já estivesse construindo essa sociedade, a gente hoje em dia não estaria nesse lugar que a gente está. Vítima de um vírus que a gente tomando um susto e sem armas para a gente combater. E saindo para a rua como baratas, usando o que nós temos de pior, porque essa pandemia é para a gente se isolar e trabalhar a nossa inteligência, que é a única coisa que a gente tem diferente, porque o vírus só pegou o racional. O vírus não pegou o animal e o vírus também não pegou a planta. Ele só pegou quem pensa. Então ele está dizendo para a gente, meu irmão, reorganize o seu pensamento, a sua consciência, a sua inteligência, para que você possa sair dessa história de uma maneira com mais saúde. E então, em vez de nós estarmos fazendo isso, poucos estão fazendo isso. A maior parte da sociedade se mantém, está indo para a rua, reduzindo a sua humanidade a baratas. Baratas que estão ali se debatendo, andando ainda uma do lado da outra, tudo barata de máscara, um pegando no outro, indo para a morte, indo para os ralos, saindo dos ralos e indo para os ralos. Em vez da gente estar nesse momento, vamos parar, calma, respira, vamos ficar 4 meses, 5 meses, 6 meses em casa, calma, respirando. Porque o que vai acontecer nesse momento é que nós podemos até sair dessa... o ser humano é finito.
Não há nada que diga que então que a humanidade não seja finita também. Inevitavelmente, como eu sou finito, a humanidade um dia vai acabar. E o planeta não vai fazer, nem vai sentir, porque nós não somos nada. Nada, 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 nada. Então, a nossa responsabilidade, a mesma que eu tenho comigo, é vida longa e variada. Quanto mais viver o melhor, o mais tempo possível, em estado mais saudável possível. E a humanidade também, e trabalhar para que a humanidade também faça isso. Se mantenha o maior tempo possível no planeta Terra, num estado de saúde. O que eu tenho medo é que a gente acabe essa pandemia. Pode ser que a gente, então, vão morrer no Brasil, então, 200 mil pessoas. Mas tá bom, aí a gente vai conseguir sair. Mas a gente saiu, mas a humanidade não melhorou. O que a gente vai encontrar lá fora são seres humanos muito piores, um querendo matar o outro. Vai ter gente. Você acha que essa vacina, os caras estão buscando a vacina e vão dar a vacina para as pessoas? Vai ser do jeito que está sendo a reflexão, eles vão comercializar isso. Vai ter guerra fria, não é guerra de vacina. A guerra nuclear, a guerra fria, né? E agora a guerra da vacina, a guerra da ciência. Quem tiver essa vacina vai vender ela. Então, os ricos vão tomar essa vacina, os pobres não vão tomar essa vacina. Nós vamos voltar muito pior e a humanidade vai viver menos tempo. Nós não estamos e devíamos estar parando para pensar de que maneira nós podemos aumentar o tempo da humanidade sobre a Terra, vivendo em harmonia com o meio ambiente, com o ambiente e tudo mais. Né? E o teatro pode ajudar isso o tempo todo, porque o teatro pode ajudar a gente a refletir. É só imaginar que o Chekhov já falava sobre essas questões da natureza, da incursão, do meio ambiente, em 1905. Então, nossos autores já falaram sobre tudo isso que está acontecendo, sobre as tragédias com minutos do ser humano. Nossos autores são incríveis. Então, nós podemos ajudar muito a refletir, a parar, a repensar sobre essas coisas. Sabe, que cada um faça a sua parte pelo bem, mas para o bem-estar, o bem do outro, o bem da humanidade, para a gente ficar mais tempo aqui. Senão tá bom, essa pandemia vai passar, a gente vai voltar todo mundo para a rua, mas daqui a 6 meses, 1 ano, vai voltar uma outra coisa e que vai encurtar. Aí a gente vai se assustar de novo, a gente não se preparou artisticamente para isso. Boa, Eduardo. Cara, você... E assim, meu querido, nessa pandemia, o que você tem feito, o que você tem criado, vai vir espetáculo novo, vai continuar com Missa para Clarice. Aliás, tem que continuar, né? Pelo amor de Deus. Então, tem feito aí? Conta pra gente. A missa vai continuar, mas eu só volto a fazer quando eu tiver certeza absoluta que não estou colocando em risco a minha vida, a vida das minhas colegas que fazem comigo, a vida dos meus técnicos, a vida das produtoras, a vida do público, que eu só volto a fazer. É impossível eu fazer um espetáculo que fala sobre a ética, né? Que o teatro é um espaço ético. Indo lá fazer, botando em risco a vida das pessoas. Ou trabalhar ali sobre uma pressão do medo. Caramba, eu posso pegar alguma coisa e tudo mais. O teatro é um espaço que precisa ser preservado, que é um dos poucos espaços livres. E precisamos trabalhar. Já estávamos muito ruins nesse aspecto. Né? O artista andava com muito pouca liberdade dentro dos teatros, que viraram pequenos bancos, bancos mesmo, administrados por gente que não são artistas, então tinham cheio de regras e que não entendiam o artista. Então o artista dizia assim, eu quero ensaiar, não pode. Não, mas eu quero ensaiar no teatro, não pode ensaiar no teatro. Você sai e depois vem. Você quer estrear aqui na sexta, você chega aqui na sexta e faz estreia na sexta. Então, é um desconhecimento absurdo do que é a nossa profissão. Então, o teatro já andava nos limitando muito na nossa liberdade. Mas, para mim, o teatro é o espaço de liberdade. Eu tenho que entrar lá e ser livre
Não posso estar com medo de ficar doente, nem de adoecer o cara com quem eu estou falando. Então a missa vai voltar. Mas eu estava fazendo um espetáculo que eu acho importante sobre a Ana Arendt, chama Ana Arendt, uma aula magna, um espetáculo sobre a educação, para discutir, falar sobre a educação. O espetáculo estava quase pronto. Quando a pandemia me pegou, eu estava ensaiando no Oi Casagrande, no Casagrande, né? Numa quinta-feira, eu estava lá ensaiando aquele palco, eu sozinho no palco, passando o texto para aquele teatro imenso, e eu era o homem mais feliz do universo, eu achava que eu era Deus. Cara, aquele palco enorme, eu ali sozinho, fazendo e falando, eu achei que eu era Deus. E aí, no dia seguinte, pá! Voltamos a essa telinha. Eu estou aqui conversando com você, essa telinha desse tamanho, tentando reduzir aquela energia toda a esse espaço aqui. Então, eu vou voltar, eu quero voltar, mas tudo que eu dizia na Ana Arendt, que eu tinha escrito, toda a aula já caducou. Porque a aula era para prevenir o fascismo, a chegada do fascismo no Brasil. E o fascismo chegou, e não deu tempo nem de eu fazer a aula, de eu dar aula. Eu não pude dar aula porque o fascismo já chegou, já estamos nele, numa situação. Sim. Então, tudo que eu disse lá aconteceu. E era uma hipótese, era uma brincadeira, era teatro. E de repente, isso virou realidade. Tudo que eu estava dizendo lá virou realidade. Então, o que eu tenho feito nesse momento, para dizer ser o mais sincero possível, eu vou fazer, daqui a uns 15, 20 dias, uma coisa assim, eu vou fazer uma aula pelo Zoom para todo o Brasil, uma grande aula de teatro no Zoom para todo o Brasil, para 200 pessoas, porque eu não sei qual é o número, uma coisa assim, para pegar todas as pessoas que, de alguma maneira, já trabalharam comigo, ou que são atores que eu encontrei por todos esses lugares e tudo mais, encontrar todo mundo no mesmo negócio. Mas eu percebi que eu não sei. A verdade é que eu, nesse momento, vou aproveitar para ficar mais imerso no silêncio. Todas as ideias que eu tenho do que fazer depois daqui, quando acabar isso, elas caducam. No dia seguinte, isso não era tão importante. É porque eu ainda não achei aquilo que eu realmente acho que ainda não me veio o que eu acho. Então eu tenho que ficar mais tempo no não sei, mais tempo respirando, mais tempo no vazio, mais tempo, me dando mais tempo nesse lugar do silêncio, até que comece. Então, eu poderia te dizer um monte de coisas que eu estou fazendo, mas todas, no fundo, não têm importância. Ontem eu passei um dia arrumando os livros da minha estante e descobrindo bilhares de coisas que estavam ali. E aí uma coisa chama a outra. Eu vi um texto que eu escrevi em 1998, dizendo que o teatro acabou. Então eu vou muitas coisas, então eu estou absorvendo. Alguma hora as coisas, aproveitar mesmo que eu estou nesse momento que não tem mesmo movimento. Eu não vou sair de casa. Eu não vou sair de casa. Eu não vou sair de casa. É contra a minha religião. Os deuses do teatro não querem que eu saia de casa. Os deuses do teatro acham ridículo. Os deuses do teatro trabalham para o bem, para o justo, para o belo, né? E não para o comércio, para dar um jeitinho, tem que ganhar dinheiro e tudo mais, né? Essa coisa do ganhar dinheiro é um negócio muito sério na nossa profissão. A nossa profissão do artista não é para ganhar dinheiro, e as pessoas precisam entender isso, né? Você pode ganhar dinheiro e pode ser muito rico e ganhar muito dinheiro,
mas ela não é para ganhar dinheiro. Quem é artista para ganhar dinheiro escolheu a profissão errada, porque tem profissões muito melhores para isso. Pode acontecer, mas não é para isso. Todo mundo que eu conheci aos 20 anos de idade, que não podiam estar trabalhando no Grupo Tapa ou fazer arte, e dizer assim, eu não posso fazer arte, eu preciso ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer aquela peça lá, não sei o quê, porque eu preciso ganhar dinheiro. 20 anos depois, 30 anos depois, continuam tentando ganhar dinheiro. Nem fizeram arte e nem ganharam dinheiro. Eu encontro hoje, como é que tá? Tudo bem? Ah, não, mais ou menos, estou tentando, estou batalhando aqui para ganhar. Ou seja, a ideia de ganhar dinheiro, no fundo, esconde a mediocridade e a falta de talento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa desculpinha, essa justificativa. Né? E isso foi ganhando um giro que ficou normal. É uma coisa. Aí chegou ao ponto que você tinha que, para entrar no edital, você tinha que dizer assim, contrapartida, qual é a contrapartida que você faz social do espetáculo? Tinha que botar esse. Você lembra? O edital tinha essas coisas. Aí eu disse assim, mas como se o meu espetáculo, por si, o artista, já não é contra. Então, então significa que eu quero ganhar dinheiro e tem que dizer qual é a contrapartida, dar uma contrapartida. Ué, como assim? O espetáculo já é a coisa. Né? Então, a gente vai vivendo um momento de muita perversidade. As afirmações, né? E o lado ruim da coisa estão ganhando campo e a gente tem que voltar a afirmar. Sabe? Existe um Brasil bom. E eu tenho certeza, eu faço parte dele. E existe também um teatro bom. E eu faço parte dele. Mas tem também um teatro ruim e um Brasil ruim, que a gente não pode mais deixar. Ah, não, deixa para lá, tem espaço para todo mundo. Não tem. Porque eles começam a dizer aos poucos que o Brasil bom não presta. O cara outro dia disse que os Beatles, a Terra é plana, ou não sei o quê, e que os Beatles não sabiam tocar. Os caras começam a dizer que começam a dizer que o Chico Buarque não sabe, o Chico Buarque não é bom. O cara exalta a família dele em detrimento da família do Gilberto Gil. E a família do Gilberto Gil nos deu uma grandeza. A gente deve agradecer o resto da vida à família Gilberto Gil, à família Caetano Veloso, a humanidade vai ter que agradecer a família Chico Buarque, a família Fernando Montenegro, essas famílias todas, né? A gente precisa agradecer a eles, ser grato por tudo. E aí a família Naro, lá, a família 01, 02, 03, 04, sei que, nem gosto de falar o nome dessa gente, né, para não estragar para não poluir a nossa live, nossa conversa. Então, essa gente acha que essa é a família boa. Então, há uma perversão que a gente precisa romper violentamente, não pode mais dar espaço, senão a gente cai num espaço fascista. As primeiras vítimas do fascismo são os artistas. São os artistas. E nós não podemos dar mole mesmo. Nós já estamos vítima nesse momento. Mas agora estamos em casa, podemos gritar. Precisamos transformar. Tem muita coisa ruim, né, que está se afirmando e pode vitimizar a gente de uma maneira muito... e a gente não pode mais deixar. Não pode mais, não pode. Falou, a gente tem que ensinar. A gente ficou ouvindo que nós mamávamos a Lei Rouanet. Durante 2 anos nós estamos ouvindo isso e não teve um artista que conseguiu ir lá e dizer: meu filho, a Lei Rouanet não beneficia o ator, o artista. A Lei Rouanet, quem não paga o imposto de renda é a empresa. O artista vende o seu espaço publicitário de associação do nome dele com o nome da marca.
E para isso eles pagam. É o espaço dele, publicitário. Mas quem mama na Lei Rouanet, se é que mama, é a empresa que está deixando de pagar o imposto de renda para o governo para contribuir com a cultura e para também aumentar o seu afeto da população com a marca que ele está tentando vender. Agora, nós entubamos isso durante. Que nós é que estávamos. E as empresas estão rindo da gente, achando graça. Porque nós viramos. Como nós não temos. A gente fica meio confuso da nossa função, há uma falta de raciocínio também do artista em relação à sua própria profissão. Disse tudo, Eduardo. E assim, meu querido, para a gente finalizar essa live, eu queria ficar conversando contigo, que é uma grande aula, tão bom conversar com gente como você, que esclarece, que dialoga, que traz histórias. Isso é muito bom, porque eu gosto de aprender a cada dia, eu gosto de estudar, pesquisar, eu sou um grande pesquisador. E assim, quero que você finalize com uma grande frase. Eu tenho visto lá no seu Instagram, tá arrebentando. E galera, sigam esse grande ator, diretor, Eduardo Wódzyk aí, segue lá no Instagram, tem vários vídeos lá bem bacana, ele tá sempre me mandando, eu vou lá, assisto, curto, e assim, finalize com uma grande frase aí, Eduardo. É difícil pensar em uma frase. As pessoas que quiserem me encontrar, eu estou sempre. Hoje em dia, você não vai me encontrar no teatro, então você pode me encontrar no @Wódzyk, WOTZIK. Daí você vai me encontrar. Estou tentando fazer o melhor que eu posso, né? Tentando colocar o meu instrumento, né, de inteligência até onde eu posso alcançar à disposição das pessoas, porque durante esses últimos anos, e agora mais agravado, mais ainda, durante esses últimos anos, o que eu senti, eu posso dizer isso com muita clareza, porque eu fiz mais de 400 espetáculos, então eu estava em cima do palco e eu vi entrar ali, todo dia entravam 300, 400 pessoas, saíam 300, então eu tinha uma amostragem diária de 400 pessoas e eu vi que o que nos une hoje é o desamparo. Estamos todos muito desamparados, muito desamparados. E o desamparo alcançou, principalmente no Brasil, todas as classes: o rico, o pobre, o branco, o índio, o classe média, o não sei o quê, o artista. O brasileiro vive hoje um desamparo muito grande. Então, eu acho que, nesse momento, a nossa função é acordar de manhã e estar sempre pensando como eu posso amparar alguém. O que eu posso fazer? Porque se eu chegar no final do dia e tiver, como a Emily Dickinson dizia assim, se acalmei um coração, né? Então, se você no final do dia tiver acalmado um coração, você já fez, você provavelmente vai estar mais saudável. Não é que você vai ganhar alguma coisa, não. É que, naturalmente, o fato de trabalhar para o outro já te deixa mais saudável, mais feliz, mais alegre, mais disposto, com mais potência. E hoje, quer dizer, nesse momento que a gente está muito isolado, tem gente sozinha em casa, 5 meses, dentro de um quartinho mínimo, num espaço mínimo, com dificuldades, com todo tipo de dificuldade, dificuldades afetivas, dificuldade de estrutura, dificuldade de todo tipo de dificuldade, mesmo as pessoas. E gente que está milionária, numa casa com piscina, quadra de tênis, trilionário, não sei o quê, e também se sentindo absolutamente sozinho, vagando pelo aquele jardim da piscina, né, para um lado para o outro, sem ter nem cai na piscina, nem usufrui de nada, porque não porque a vida vai ficando de um jeito. Então, nesse momento, estamos vivendo isso. Já estávamos muito assim, agora estamos mais assim. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é usar todas as nossas armas.
Se você é músico, se você é de teatro, se você dança, dança para o outro, canta para o outro, brinca, faz comédia para o outro, faz drama, faz live, faz conversa, faz teatro, faz tudo. Então, nesse momento, a gente precisa amparar o próximo. Bravo, bravíssimo. E foi o que você fez agora, Eduardo. Você acalmou a gente com esse conhecimento, com essa sabedoria. Com certeza, nós que assistimos, nós aprendemos, ficamos mais calmos, trouxe muito mais conhecimento aí. E assim, muito obrigado, Eduardo, de coração. O canal Identidade Cultural agradece e muito. Tirar também, não enxergo nada, mas tudo bem. O canal Identidade Cultural agradece por você ter aceito aí, ter conversado. Falamos um pouco da sua história, que a sua história é gigantesca. Graças a Deus que a gente tem você como referência do nosso teatro brasileiro. Então, o canal Identidade Cultural agradece em nome da equipe Elaine Vieira, Valesca Cabral, Adriano Nascimento e eu, Rodrigo de Castro. De coração, Eduardo, um beijo e agradeço mesmo de coração, meu querido. Até já, gente.